Fala, minha família Caipora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 1º de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês os nossos resultados completos dos palpites do dia 28. Tivemos 27 palpites com 24 greens e 3 reds, beleza, galera? Faltavam 7 jogos ontem para mim mostrar para vocês e todos deram green, beleza, galera? Já nos jogos do dia 29, que foi hoje, tivemos 17 palpites com 11 greens até o momento e 1 red. Ainda temos 5 jogos que irão acontecer. No jogo do El Zamalek, ele pressionou com 18 finalizações a 5, teve 75% de posse de bola, porém não conseguiu furar a defesa mais de uma vez no jogo contra o Daclier. Beleza, galera? Vamos lá então, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza? E também não se esqueçam de deixar aquele like e um comentário sobre o que está achando dos nossos vídeos, beleza, galera? Isso irá ajudar muito a gente. Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala, galera, iniciar nossas análises aqui então. Eu separei a APR contra o Etincelles. Separei essa partida de Ruanda com vitória seca para casa. O APR ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Etincelles tem 39%. No histórico são 8 vitórias do APR e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o APR não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Etincelles ele empatou as 5 partidas, beleza? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do APR em 3 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o APR vem vencendo em casa a maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, vitória casa seca, beleza, galera? Próxima partida, separei Yokohama F Marinos versus Avispa. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Yokohama tem 54% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avispa tem 56%. No histórico são 11 vitórias do Yokohama, 3 empates e 1 vitória do Avispa. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Yokohama vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Yokohama venceu 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Yokohama, ele venceu as 4 últimas partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Yokohama vem vencendo ou empatando a maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, agora na China, separei Shandong Taishan versus Changchun Yatai. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Taishan ele tem 66% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Changchun tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Shandong, 6 empates e 3 vitórias do Changchun. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Taishan ele vem a 8 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, Shanghai Port versus Wanty Towns. Separei essa partida com o over do 1,5 gols. O Xangai tem 60% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wanty Towns tem 50%. No histórico são 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Wanty Towns vem marcando gols nos últimos 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Xangai, over do 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos tivemos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Qatar, separei Al Sadd versus Qatar SCC. Separei over 2,5 gols para essa partida. O Al Sadd tem 69% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qatar tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Sadd, 3 empates e 9 vitórias do Qatar. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Qatar vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei MacArthur versus Melbourne City.
Separei essa partida com um over meio gol no primeiro tempo. O Melbourne tem uma pequena vantagem de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O MacArthur tem 61%. Verificando o histórico, são 8 partidas com 5 vitórias do Melbourne e 3 empates, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o MacArthur vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Hilal Saud versus Al Ittihad Jeddah. Separei essa partida com handicap mais 3 para fora. O Al Hilal tem 65% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ittihad tem 61%. No histórico são 20 vitórias do Hilal, 8 empates e 5 vitórias do Ittihad. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo os últimos jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Al Hilal com 3 ou mais gols de diferença em nenhuma das partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Al Hilal ele vence apenas algumas partidas com 3 ou mais gols de diferença, e o Al Ittihad ele não perde com 3 ou mais gols de diferença em quase nenhuma das partidas. Então para essa partida eu separei handicap mais 3 para fora, beleza? Próxima partida separei Liga Deportiva Alajuelense versus Santos de Guapiles. Separei essa partida com over 1,5 gols na Costa Rica. O Alajuelense ele tem 70% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 17%. No histórico são 43 vitórias do Alajuelense, 11 empates e 16 vitórias do Santos. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Santos ele vem perdendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Chernomor Varna versus Botev. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Cherno tem 77% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Botev tem 11%. No histórico são 10 vitórias do Cherno, 3 empates e 3 vitórias do Botev, e a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Botev vem perdendo as 5 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Midtjylland versus Copenhague. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Copenhague tem 40% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 44%. No histórico são 37 vitórias do Copenhague, 16 empates e 30 vitórias do Midtjylland. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Midtjylland vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Copenhague vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Reykjavik versus Valur Reykjavik. Separei essa partida na Islândia com over 2,5 gols. O Valur tem 84% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Reykjavik tem 94%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 5-2 do Valur. E em séries, o Reykjavik ele não perde as 5 partidas e o Valur vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Mônaco contra o Paris Saint-Germain. Separei essa partida com over 1,5 gols na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain tem 46% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mônaco tem 56%. No histórico são 24 vitórias do Paris Saint-Germain, 19 empates e 23 vitórias do Mônaco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols também em todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Freiburg versus Bayern Munique. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o over do 1,5 gols. O Bayern tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Freiburg tem 39%. No histórico são 36 vitórias do Bayern, 9 empates e 5 vitórias do Freiburg. A média de gols é de acima de 3 gols.
Verificando em séries, o Bayern vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Freiburg, over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Próxima partida, Lazio contra o Milan. Separei essa partida na Série A da Itália com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Milan jogando fora de casa e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 50%. No histórico são 33 vitórias do Milan, 24 empates e 15 vitórias da Lazio. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa da Lazio, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, separei Celta de Vigo contra o Almeria na La Liga da Espanha. Separei essa partida com under 7,5 cartões. Verificando no histórico de partidas das duas equipes, temos a maioria das partidas com under 7,5 cartões, tá? E verificando a disciplina das duas equipes no campeonato, temos over 3,5 cartões ocorrendo nas partidas, porém under 7,5 cartões em todas as partidas. A média não ultrapassa os 4 cartões. Verificando a média do árbitro, ele tem uma média de aplicar 5,5 cartões por jogo, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 7,5 cartões. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei vitória e empate para casa em Yokohama Marinos versus Avispa, over 1,5 gols para Xangai Port versus Wantry Towns, over 1,5 gols para Liga Deportiva Alajuelense contra Santos de Guapiles, over 1,5 gols para Mônaco e Paris Saint-Germain, over 1,5 gols para Freiburg versus Bayern Munique e under 7,5 cartões para Celta de Vigo contra o Almeria. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!